Olha, eu vim de um movimento que dizia que a sustentabilidade não é uma forma de fazer, mas é um jeito de ser, de olhar para o mundo. E acho que a decolonialidade, ela acompanha a mesma lógica. Afinal de contas, a gente está num contexto social onde a gente vive uma série de problemas que foram herdados de um estilo de ocupação geopolítica que muitas vezes são enxergados dentro desse meio de impacto social, até mesmo dentro dos movimentos sociais, de certa medida, como fenômenos inseparados, né? Tem o pessoal que está lutando contra a agressividade do meio ambiente aqui, tem o pessoal que está lutando contra a homofobia aqui, o pessoal que está lutando contra o racismo aqui. Só que quando a gente vai ver, tudo pode ser ligado ao fenômeno das grandes navegações como um projeto de Estado. Olá, família RIFI. Aqui é o Rica com mais um episódio do nosso podcast Planta R. Hoje eu vou falar com a Yara Vicente, que é considerada uma das 50 mulheres que estão construindo o futuro da blockchain nas Américas e também fundadora da consultoria Nossa Terra Firme, que é também a percussora da plataforma Ocam ESG, que usa blockchain para decolonializar os esforços regenerativos sustentáveis de empresas e projetos. Bora lá? Olá, Yara. Tudo bem? Que bom ter aqui você com a gente. Como é que você está hoje? Tá ótimo, muito obrigada pelo convite, fiquei super feliz quando chegou, né? É sempre um prazer conectar com pessoas que acreditam no ecossistema regenerativo e, enfim, expandir os nossos pensamentos sobre essa nossa comunidade de prática global, né, na tecnologia. Sim. Estou muito Sim. animada. E você também? Também, eu tô bem também, obrigado. Tô muito feliz de ter você aqui com a gente também. Uma pessoa tão incrível, tantas coisas para conversar, tantas coisas para falar. E a gente aqui, a gente gosta de começar perguntando sobre a história das pessoas, né? Um pouquinho da história regenerativa das pessoas, como as pessoas chegaram, onde elas estão, o que move elas, o que levou elas a estar onde elas estão, né? E, enfim, eu gostaria muito de saber da sua história, por favor. Ah, sim, obrigada. Olha, minha história é bem fora da curva, tá? Eu sou acriana, tenho 31 anos, sou cria do movimento do seringueiro da minha região, né? Meus pais militaram lá, minha família toda, daquela história bem assim, raiz de movimento social. Mas o nosso movimento social tinha uma característica que eu sempre achei muito incrível, que é o fato de que as pessoas com menos escolaridade eram as pessoas que eram realmente as autoridades em temas regenerativos, porque eram elas que viviam ali aqueles desafios fundiários da floresta, do desmatamento, da falta de acesso aos direitos humanos, serviços básicos de saúde, etc. Elas conseguiam ter um protagonismo, sabe, nessa luta socioambiental e, ainda assim, agregar todo quanto é tipo de gente, desde cientistas internacionais, até o pessoal da ONU, até o pessoal da esquerda brasileira, até os ecologistas de áreas mais ricas do Brasil. E eles conseguiam encontrar estruturas de fortalecer as forças de contribuição de cada um e de, sabe, botar o melhor de cada um em serviço dessa nossa causa, né? E a gente antes não tinha esse nome regenerativo, né? Chamava de socioambientalismo amazônico. E eu cresci querendo dar minha contribuição nesse projeto, né? Por mim, aquilo já era inovador o suficiente e tudo. Mas o mundo vai mudando, né? O mundo vai mudando e eu fui tentando testar ao longo da minha vida onde que as minhas capacidades, os meus talentos, e nesse contexto atual, poderiam ser mais eficientes para a nossa causa, né? Então, eu fiz faculdade de Sociologia, e aí eu fiz de um todo, desde, assim, focar no problema, né? Então, eu estudei a bancada ruralista, e foi uma tese que foi super bem aceita na época, porque eu pensava assim, vamos estudar os problemáticos, e aí a gente talvez, entendeu, saiba como derrotá-los. Não funcionou, porque eu estudei e vi que o problema era muito maior do que o que eu pensava. E fiquei desesperada. Mas eu sempre quis, assim, estar no front, né? Antes, na minha adolescência, eu queria estudar pistolagem, entendeu? E aí depois passou a adolescência, né? Veio o medo de morrer, mas enfim, sempre fui muito movida pelas emergências, né? Queria estar no front, queria estar fazendo alguma coisa. E aí eu fui gostando. Então eu fui ser jornalista, eu organizei protestos, a Marcha Reda Eu Mais 20 estava no grupo de pessoas que organizou aquele protesto, todo mundo começou a andar para trás para denunciar os retrocessos da política ambiental brasileira. Trabalhei em um monte de organização não governamental, fundei vários movimentos sociais, sou ativa no movimento feminista, no movimento negro, no movimento regenerativo. E aí numa dessas, assim, acabei me especializando em políticas públicas, né?
E numa dessas tive a oportunidade de fazer, a minha primeira contribuição como profissional, assim, de larga escala, realmente no território incidindo, que foi a partir da elaboração de políticas públicas, né. Surgiu uma oportunidade, enquanto eu estava morando no Pará, para a gente contribuir com a formulação da política pública que chama PAC, que é o Programa de Agentes Ambientais Comunitários, né. É um programa de cogerenciamento de unidades de conservação muito distantes, né, ou seja, aquelas áreas de floresta que são protegidas pelo Estado, mas não necessariamente têm o apoio, de serviços públicos de saúde, de educação, de monitoramento territorial que deveria ter, né, e ao mesmo tempo as comunidades ficam muito vulnerabilizadas, né, porque elas precisam, assim, entrar em contato com o governo para denunciar coisas, e essa lógica de denuncia e de denúncias, né, num território em que ele é visitado uma vez por ano, se muito, por causa das dificuldades logísticas, não estava dando muito certo. Então a gente desenvolveu uma estratégia onde esses públicos, que moram nas unidades de conservação, passavam a ser cogerenciadores dessas unidades, desses territórios. E para isso recebiam educação especializada em gestão ambiental nos seus territórios. E assim, foi um projeto que eu tive o prazer e a honra de liderar o subsídio técnico, né, de toda a elaboração desse programa, e ele foi institucionalizado, mesmo num governo assim, que não necessariamente estaria super alinhado com questões ambientais, e existe até hoje, isso foi quase 10 anos atrás. E aí eu pensei, cara, é aqui, entendeu? Porque eu, como todo sociólogo, né, o intelectual, ele é um comentarista nato, certo? Então a gente é especializado em ficar dando pitaco, dizendo, isso aqui é estrutural, mas isso aqui não é funcional. E eu estava começando a ficar muito agoniada, porque não estava provocando mudança nenhuma, entendeu? Meus documentos de recomendação, não, até, claro, que contribui para um processo de awareness, de desenvolvimento de consciência, mas era tudo muito inicial. E eu queria mudança já, né? Que a transformação aconteça e que ela seja para ontem. E aí, quando eu tive esse desafio de sentar do lado dos gestores públicos, da realidade da administração pública, e construir as soluções, e não apenas oferecer uma perspectiva para que ela seja internalizada, para que aí a gente conseguiu, sabe, dar um passo concreto para um dos maiores estados da Amazônia brasileira. Então eu disse, nossa, é aqui. Na época foi as primeiras mudanças no Fundo Amazônia, né? Como teve um aumento considerável no desmatamento, reduziu o financiamento do fundo, afinal de contas ele é financiado por performance. E nessa eu que estava no meu primeiro emprego depois da universidade, né? Como a primeira socióloga da história do Amazon, que é uma organização super reconhecida pelo monitoramento de satélites e pela sugestão de políticas públicas ambientais relevantes lá para a região. Eu estava lá morando em Belém, mas eu vi que meu contrato não seria renovado muito em função dessa crise do financiamento, né, das organizações. E aí eu resolvi abrir um CNPJ, apareceu essa oportunidade. E aí, só que assim, eu tinha 24 anos e as pessoas perguntaram assim: não, você é muito jovem para abrir consultoria, você não acha? Aí eu disse: se eu vou ter que, quando eu ser criativa para conseguir a minha colocação no trabalho agora, sabe, ter um PJ para talvez conseguir contrato mais fácil, eu disse: eu vou fazer o que eu quiser, entendeu? Eu vou ter minha logo, eu vou ter um site, eu vou inventar umas coisas aqui, vou inventar uma metodologia. Todo mundo fica olhando assim, ai, coitada. Mas aí o universo foi generoso. Logo depois eu tive a oportunidade de colocar esses conhecimentos à prova e deu certo, né? A prova que deu certo foi a prova do tempo. E aí, desde então, eu como sempre tive eu tive a paixão pela mudança e não pela forma como eu acho que a mudança tem que acontecer, sabe? Então, acho que a minha empresa conseguiu se fortalecer, chamar nossa terra firme empresa, porque a gente abraça as circunstâncias. Então, começa como uma consultoria de elaboração de políticas públicas, e aí tem crise nas políticas públicas, aí eu comecei a prestar assessoria para negócios, e aí eu percebi que, como a gente trabalha com o nosso público sul global, né? Percebi que esse público sul global não ia conseguir me trazer a liquidez que eu precisava, encontrei outra forma de continuar trabalhando com o mesmo público, mas a partir da assessoria a grandes empresas, né? Desenvolvi aí, porque eu descobri o ESG, aí, e tenho críticas ao ESG, então decidi criar o meu próprio método de ESG. Depois, isso me levou a assessorar uma empresa de blockchain, no ESG, e eu comecei a estudar blockchain e disse, tipo, nossa, cara, é isso. E eu sou muito feliz
Assim, eu acho que eu sou muito abençoada por ter tido essa facilidade de me ajustar às novas estratégias, né? Afinal de contas, eu fui criada para ser, vamos dizer, sindicalista e não empresária, mas eu continuo aqui com esse mesmo DNA de mudança, né, de sede por justiça social, mas fazendo isso através das circunstâncias e das ferramentas disponíveis nesse contexto, né, nesse contexto social, político e econômico. Sim, Mais ou menos sim, por aí. história super interessante que, né, fez tantas coisas diferentes, começou lá atrás e eu gosto muito de ver essas histórias que eu mesmo também já fiz muita coisa, então assim, eu acho muito legal quando eu vejo pessoas criando seus próprios caminhos, né, e desbravando diferentes mundos e criando sua própria mitologia, que nem você disse, seu próprio negócio, para ajudar outras pessoas, né, eu acho isso super importante, ajudar comunidades, ajudar o meio ambiente e tudo mais. E você falou sobre o seu, sobre a sua metodologia ESG. E eu estou muito interessado em ouvir de você sobre decolonização do ESG, né? Como é decolonizado, como eu acho que é um termo que eu me interesso muito e eu acho que é muito interessante para as pessoas que estão ouvindo também saber o que significa a decolonização em geral, o que significa, né? Então a gente pode falar um pouco de ESG e eu adoraria também se a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso também na área de blockchain, tecnologia, inovação, que eu acho que é muito importante também. Claro. Olha, eu vim de um movimento que dizia que a sustentabilidade não é uma forma de fazer, mas é um jeito de ser, né? De olhar para o mundo. E acho que a decolonialidade, ela acompanha a mesma lógica, né? Afinal de contas, a gente está num contexto social onde a gente vive uma série de problemas que foram herdados de um estilo de ocupação geopolítica, né, e que muitas vezes são enxergados dentro desse meio de impacto social, até mesmo dentro dos movimentos sociais, de certa medida, como fenômenos em separado, né? Tem o pessoal que está lutando contra a agressividade do meio ambiente aqui, tem o pessoal que está lutando contra a homofobia aqui, tem o pessoal que está lutando contra o racismo aqui. Só que quando a gente vai ver, tudo pode ser ligado ao fenômeno das grandes navegações como um projeto de Estado, né? Então, mais do que as disposições individuais de cada um e cada uma, existe uma estrutura que foi criada para facilitar essa dominação territorial, para facilitar a opressão de um grupo racial sobre outros, né? E, inclusive, que parte dessa estratégia tinha a ver com o autocontrole do povo oprimido, por assim dizer, né? Então, significa que tem um modelo mental para que as pessoas conseguissem se acostumar com um dia a dia extremamente violento, né? E eu digo as pessoas, os oprimidos e os opressores, porque por mais que, assim, exista uma questão da culpa histórica, sim, precisa ter reparação histórica, sim, eu não acredito que todo mundo que veio de contextos privilegiados para o Brasil, naquela época, que era todo mundo psicopata, né? Que está todo mundo super confortável em viver em casas onde você tem pessoas morando no subsolo e essa moradia no subsolo das pessoas, elas não podem nem ficar em pé, onde as pessoas são torturadas, onde estupro é uma coisa normal, onde, entendeu? Isso é uma coisa que o ser humano, quando ele é jogado à sua própria evolução, os relacionamentos acontecem, as pessoas se misturam entre si, né? Mas se as pessoas se misturassem, o projeto de poder dessas nações colonizadoras não ia dar certo. Ou pelo menos essa era a teoria de mudança da época. E aí, para isso, criou-se todo um sistema, né, de definição de uma humanidade que seria que prevaleceria sobre as outras, de direitos que essas humanidades aqui teriam que as outras não teriam, de religiões que seriam valorizadas e de religiões que seriam exterminadas, sabe? Um monte de desdobramentos, mas que a gente vê que não foram desdobramentos assim aleatórios da história, fazem parte de um processo de dominação. Tem uma estrutura por trás, né? E aí, ao invés de a gente ficar combatendo o sintoma, que às vezes, tanto no meio regenerativo quanto no meio de movimentos sociais ou ONGs, a gente tem uma tendência a flertar um pouco com o moralismo, né? Tipo, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, faça tal coisa, não faça tal coisa, porque é o certo. Tem isso também, eu não estou dizendo que não tem um elemento de ética e de valores para além da moral, mas também tem
uma questão de que as pessoas precisam ser capazes de refletir e ver o histórico, né? De ver onde que começou essa confusão toda para que as pessoas possam se autorregular, né? Muitas vezes o que acontece é que principalmente comunidades que não experimentam o racismo estrutural e esses problemas estruturais na pele, ficam achando que elas têm que memorizar. Não posso fazer isso porque é gordofobia, não posso fazer isso porque é racismo, não posso fazer isso porque é racismo. E não é isso, sabe? A gente tem que entender que existia uma série de posturas agressivas e excludentes que a gente herdou, que a gente se acostumou, é cultural da nossa sociedade, mas que se a gente não concorda com elas, a gente pode aprender a reconhecer essa lógica, sabe? Quase como se fosse reconhecer um ranço, assim, dizer, tá estranho aqui. Um lugar que está muito homogêneo, tá estranho, porque a gente tem uma população de 50% de pessoas negras no Brasil. Então, um lugar que só tem pessoas, né, brancas, já tem alguma coisa esquisita. A gente está falando de bem comum e não está falando dos indígenas, tem alguma coisa esquisita. Essa população foi vítima de genocídio, né? A gente trata a natureza sem reverência, sem... Entendeu? Tem alguma coisa estranha aí também. E aí você tem o incentivo das pessoas para se autorregular, né? A gente tem o problema da banalização das violências coloniais, que afetou muito a nossa capacidade de lutar contra elas, né? Porque ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com o genocídio da população judaica na Segunda Guerra Mundial, a gente não tem uma narrativa que realmente como se fosse blinde em termos de uma gravidade do que aconteceu. Aqui não, a gente teve genocídio, né, extremamente grave, uma prática, né, de exploração sistêmica de milhares de pessoas com tons extremamente violentos, mas a gente tem novela sobre isso, mas a gente tem, entendeu, pessoas fazendo festa com temática de escravidão e curtindo a estética. E aí eu pensei, muito nessa lógica da história comparada, né? Tipo, cara, como é que a gente cria esse mesmo nível de maturidade para a gente reconhecer esse trauma ancestral e mobilizar as pessoas para que elas não queiram repetir essa lógica e consigam criar outras lógicas? Isso, para mim, é a decolonialidade aplicada, né? Eu tive essa ideia quando eu estava andando na Universidade de Brasília, onde eu fiz a minha graduação na área de sociologia, né? Depois eu fiz mestrado em Colômbia, mas isso é outra história. E aí eu estava andando por lá e eu lembro que eu era de um prédio que era o Instituto de Ciências Humanas e aí tinha o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. E eu achava aquilo o máximo, né? Tipo, gente, então quer dizer que as nossas não servem para nada, a gente não aplica. Entendeu? E isso tem o pensamento decolonial tem um risco de ser isso, porque é uma coisa erudita, de certa forma, né? Em alguns aspectos. Ela é uma linha muito forte dentro do pensamento intelectual e que estuda muito a raiz das palavras, a etimologia, né? Então, se a gente não tomar cuidado, tem uma forma de falar pensamento decolonial que é quase a negação da negação, né? Então, tipo, sabe? Por exemplo, poxa, tô fazendo isso, mas isso é colonial, não posso mais fazer isso. Mas será que esse não fazer também não é colonial? E fica, sabe, uma coisa que de você negar a negação toda hora, toda hora, toda hora, que não sai do lugar. Então eu pensei, por mais que esse tipo de investigação heurística e ontológica seja importante, né, para a gente poder amadurecer de fato a ciência social como um todo e o pensamento decolonial em particular, como é que a gente aplica isso? Por onde que começa? Entendeu? Principalmente porque eu penso assim, se eu que sou da Amazônia, sou uma mulher negra parda, sou de família humilde, tenho dificuldade, às vezes eu me pego, né? Nossa, tal. Imagina uma pessoa que não tem nenhum vínculo assim prático com essa agenda. A gente tem que ter expectativas claras de o que é uma postura que rompe com esse histórico totalmente horrível que a gente tem de violência no nosso país. E eu me atrevi a fazer isso, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de manuais, sempre gostei dessa intelectualidade honesta que chega para você e fala, comece por aqui, entendeu? Escreve o nome no topo da página. Porque isso economiza muito tempo, acelera a curva de aprendizado. Né? Então, comecei desde aquele dia no Instituto de Ciências Políticas, quando eu olhei para aquela placa, eu disse, nossa, então vamos tentar aplicar nossas coisas também. A nossa ciência também é bacana, vamos tentar aplicar. E não só reconhecer como ciências aplicadas o direito e as ciências políticas, mas também pegar essa lógica do pensamento social, para além da sociologia, mas o pensamento social dos intelectuais orgânicos e tudo.
E das tecnologias sociais, porque dado o momento, quando eu canso de estudar os fazendeiros e seus crimes, vamos dizer assim, eh, eu pensei, vou focar na solução. Muito motivada também, porque eu pensava, tipo, nossa, é um absurdo, as pessoas não reconhecem o legado da Amazônia, não sei o quê. Aí depois eu percebi que não era nem um não reconhecer, né? Essa história não tinha nem sido contada do ponto de vista da tecnologia social, né? Às vezes o pessoal pensa no movimento dos seringueiros e pensa assim, poxa, foi tão lindo, chegou, as estrelas se alinharam, e aí as populações da floresta, né, quase como encantarias, resolveram lutar para... Não foi assim. Teve encantaria, teve magia? Sim. Mas teve tecnologia social, decisões políticas, estratégias científicas. E foi sobre isso que eu fiz o meu mestrado, né? Então, nessa lógica de pensar assim, poxa, se tecnologias existem, elas podem ser replicadas, seja tecnologias blockchain, né? Seja inteligência artificial, seja tecnologias sociais. Partindo do princípio de que todo mundo pode aprender tudo, de qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa, tanto a gente, que é a população que normalmente fica fora desse movimento de tecnologia, consegue aprender tecnologia, quanto as pessoas da tecnologia podem aprender a lógica, né, dos mutirões, a lógica dos empates, a lógica da coletividade amazônica, né? Podem aprender a interagir com pessoas diferentes, que os empresários conseguem sim ter uma relação, é, como se diz, uma relação horizontal entre os beneficiários dos seus projetos ESG e as suas esferas de decisão. E horizontal não significa paternalista, não significa dizer que vai dar tudo, que vai resolver tudo, que os recursos são infinitos, mas ter a capacidade de ter conversas honestas, né, com populações que vêm de histórias diferentes, que têm habilidades diferentes. E isso é muito válido para a tecnologia também, né? Ainda mais blockchain, que a gente consegue construir absolutamente tudo, né? E que é uma forma, eu vejo o blockchain como uma forma de fazer crítica social de uma forma um pouco mais eficiente, sabe? Gosto muito daquela frase que diz que a melhor crítica para um software não é você fazer um Twitter, entendeu? Um tweet detonando o software. É você construir um software melhor, né? Que aposente o antigo. Então a gente está querendo fazer isso na blockchain também, entendeu? Tem alguns exemplos bacanas que me inspiraram muito, como a Rich and Network, né? Que em vez de ficar nessa, tipo, nossa, gente, o mercado de carbono está péssimo. Vocês estão aí vendendo terreno no céu. Fora criar uma outra métrica. Tipo, tá, não vende umas coisas aqui. E ainda disseram, né? E se quem vê falha no nosso trabalho aqui, ou coisas que não foram contempladas, faz o de vocês, e a gente vai ficar super feliz. Isso é uma coisa que não é trivial, né? Do movimento sociais, todo mundo fala, vamos fazer coisas juntos. A gente quer não ser mais necessário, mas ninguém, quase ninguém, realmente está nessa disponibilidade emocional de abrir mão do protagonismo, de certa medida, né? E de ter o seu trabalho sendo reconstruído por alguém. Mas na blockchain as pessoas realmente topam. Inclusive, estou com esse propósito de trabalhar em cima das métricas do Regenerate Work no futuro. Mas hoje a gente começou com uma coisa simples, mas que eu acho que falta bastante, que é o OCAN ESG, né? O OCAN chama... É uma palavra em Yorubá que significa coração, né? Eu me inspirei numa frase de terreiro que diz assim, se fizer de OCAN, fica tudo Odara, né? Ou seja, se você fizer de coração, fica tudo bem. Por quê? A gente quer criar uma cultura de ESG baseada em resultados, né? Então, de um ESG que seja baseado na verdade. Não precisa fingir que é tão perfeito, não precisa fingir que, sabe, não tem problemas acontecendo nas empresas. O que a gente precisa é que as empresas sejam honestas e criem competitividade entre si a partir do que elas conseguiram fazer. Vou dar um exemplo claro, assim. Se numa fintech ou numa exchange cripto tem pouca diversidade, né? Vamos dizer que a média seja 15%, e com pouquíssimos indígenas. Exchange que tem programador indígena, ela já consegue dar vamos dizer assim, uma lacrada com base em fatos. E uma coisa que não é um marketing escroto, por assim dizer, né? Porque realmente é uma contribuição que ela deu. Ela abriu ali uma brecha no sistema de opressão contra as pessoas indígenas, né? Da mesma forma, exchanges que dão mais oportunidades para mulheres vão conseguir se posicionar melhor. E quanto mais refinada as estratégias de gestão de impactos socioambientais, né, entendendo que gestão de impacto não é compliance só, né, compliance é o primeiro passo. Para você realmente ter uma abordagem regenerativa, você tem que fazer, para além do seu CNPJ, para além da sua governança, para a comunidade.
mas que a gente tenha formas de valorizar isso que não fique, então, sujeito ao nosso erro humano, né. Então, a plataforma da gente, ela vai mediar o processo que eu faço na consultoria já há 7 anos, mas a gente vai mediar ele através de software e dar escala através da tecnologia, usando mecanismos de e-learning, usando templates, mas principalmente, construindo esse capacity building cripto das empresas que, como se diz, cria essa proatividade ESG, sabe? De não necessariamente ter que sempre depender de consultorias para poder fazer um reporte de impacto que seja consistente, mas de criar uma estrutura onde as pessoas tenham as ferramentas para poder se empoderar enquanto gestora de sustentabilidade dentro das empresas, né? Ter acesso às melhores práticas do ponto de vista decolonial para poder fazer sem precisar me contratar, entendeu? Necessariamente eu, pessoa física, e usar uma tecnologia que foi construída e pensada colaborativamente por pessoas que estão aí profundamente comprometidas com a agenda decolonial, né? O KSG é uma coisa que nasce nos ambientes blockchain do Brasil, vem inclusive de uma iniciativa do Fausto Vanin, que é um dos co-founders da 1%, né? Uma grande referência da gente no meio da blockchain, também um homem preto com história na periferia. E o que a gente está fazendo? A gente está pensando, tipo, poxa, as vulnerabilidades que a gente vê na agenda ESG, que muita gente vê, e muita gente que por isso também não bota fé, acha que é só greenwashing, tem muito greenwashing mesmo, tem muito tokenismo social mesmo. Mas a gente pensou assim, se atreveu a pensar, né? Como seria uma forma de fazer isso em que a gente aumente o custo de oportunidade da mentira, né? Porque greenwashing é isso, é mentira, certo? E quando o KSG não necessariamente vai realizar auditorias de todos os dados, né? Esse sempre é o cenário que a gente quer achar na blockchain, porque ia ser o máximo. Ai, o contrato só aceita se tiver auditado. Mas assim, né? Quando a gente fala de escala de centenas de bilhares de empresas, não vai dar para auditar dado um por um. Qual que é a próxima melhor coisa, como dizem os gringos, né? Você tem um cenário onde o custo do falseamento dos dados seja mais alto do que simplesmente você ter uma coisa ali no seu servidor da sua empresa que você altera quando você quiser, né? Então, a gente está convidando as empresas a dizer, pô, somos tão sérios em relação a essa questão que a gente está se dispondo a fazer a nossa transparência numa base de dados descentralizada, perene, e que está além do nosso controle as alterações, né? Que é a blockchain. E estamos buscando aí os primeiros corajosos, mas tem tido uma receptividade muito legal do ecossistema de impacto, principalmente porque essa é uma forma de criar competitividade para as empresas sérias através de dois lados. Um lado é que a pessoa passa a ganhar pontos por ter coragem de contar a história, então mesmo que os seus indicadores não estejam perfeitos, esse gesto, né, do reporte em si passa a ser mais valorizado. E, por outro lado, as empresas que já nasceram com esse DNA ESG, já fazem investimentos acima da média, entendeu? Que às vezes são muito menores do que as gigantes de mercado, mas que fazem coisas que as gigantes nem sonham em fazer, elas ganham uma competitividade para além das máquinas de grito de PR, né? De relações públicas, de assessoria de imprensa, porque aí a gente cria um debate realmente baseado em resultados, né? Se, por exemplo, um supermercado pequeno consegue ter mecanismo de gestão de resíduos super avançados, por que o maior empregador privado do Brasil no campo de supermercados não consegue ter sabe? Empresas que são capitalizadas a nível de milhões conseguem, empresas que estão capitalizadas a nível de bilhões não conseguem. Por que isso? A conta não fecha. Então, é também uma forma da gente criar vamos dizer assim, um ambiente para que a proatividade seja mais valorizada, né? E que tenha até mesmo uma competitividade do bem, um constrangimento ético, em que não é discurso, né? Porque isso vulnerabiliza muito também. As pessoas ficarem sempre nessa de comentarista, aí fica isso, alarma todo mundo, né? Gera um monte de defensiva, posturas defensivas nas pessoas que são muito problemáticas, né? Aqui não vai ser a gente falando, né? A tecnologia mostrando, o dado sendo visualizado a partir diretamente do contrato inteligente e que, vamos dizer assim, a receptividade, a performance, o reconhecimento, a ESG, digo, ele só depende da empresa. Só depende da empresa correr atrás de ter coisas legais para botar nesse sistema e mostrar. E aí a gente esvazia um pouco
do barulho, né, dos interesses, da máquina de publicidade, e cria insumos para publicidade que não despertem a desconfiança do público especializado e do público mais consciente. Por aí. Eu queria muito saber sobre como funciona a plataforma, né, o CAN, né, SG. Porque eu sei, você explicou que são várias empresas, né? É uma coalização de empresas, né? Com líderes pretos, se eu não tô enganado. E aí eu queria saber um pouco como é que funciona essa coalização e a plataforma em si, né? Para as pessoas saberem um pouco mais como elas podem, por exemplo, utilizar na empresa delas ou ficarem interessadas em implementar isso. Vai ser um prazer te contar. Muito obrigada por perguntar mais detalhes. A OKS já é um produto da nossa Terra Firme, né, feito em parceria com a 1%, que cuida da parte de blockchain, e com a Lanceiros, que é uma outra empresa do Fausto, da Onilha, que é voltada para a criação de senioridade entre devs pretos, mas não tem esse fit necessariamente de blockchain, né? Então, eu entro com a tecnologia social e a reasoning do ESG. A gente vai utilizar uma das soluções da 1%, que é o Ken, que é uma carteira facilitada, né, para a gente ter um ambiente mais amigável, né, de inserção de dados na blockchain para disponibilizar para as empresas. E a Lanceiras vai fazer essa parte da experiência do usuário, né? A gente está conceptualizando a plataforma como uma experiência assim, que ela tecnologicamente ela é simples, mas que a lógica dela é muito afinada com as necessidades do mercado, né? Porque todo mundo que começou a entrar nesse meio blockchain já viveu essa experiência de não ter muita segurança no que está fazendo, né? Aquele clássico overwhelm, de, meu Deus, o que está acontecendo? E isso atrapalha muito a transformação digital nos negócios, porque as pessoas olham para essa tecnologia maravilhosa e pensam assim, risco, 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 vamos ser hackeados, vai dar tudo errado, né? Vamos fazer uma coisa que, ou então vamos, sei lá, vamos fazer uma coleção de NFT e não vai pegar. E a gente está propondo um onboarding gradativo através de uma necessidade prática das empresas, né? Que é fazer o reporte ESG, através de métricas padronizadas. Então, o reporte ESG, normalmente, ele funciona assim. Tem um relatório narrativo, que é um PDF, praticamente, né? As empresas fazem ali o que elas acham mais adequado, mas, enfim, conta uma história de acordo com o que lhe é mais conveniente, muitas das vezes. E aí tem métricas padronizadas em que te dão mais uma forma de você comparar os resultados, né? De uma empresa com a outra. Essas métricas, existem várias, né? Tem o estado, tem o GRI. A gente optou por trabalhar com as métricas padronizadas justamente para poder criar essa cultura de performance ESG com base em critérios específicos, né? E utilizar a metodologia do sistema B, que é o BIA, o B Impact Assessment, porque ele é o que mais se aproxima assim, dos desafios do sul global, sabe? Então, ele contempla mais questões pertinentes para a justiça social, ele tem aspectos regenerativos, né? E a gente vai complementar também o BIA com perguntas específicas da metodologia da nossa Terra Firme sobre questões decoloniais e regenerativas. Então, o que a gente oferece para os nossos clientes é a possibilidade de preencher esses dados com a nossa assessoria, né, com 4 encontros de mentoria, para garantir essa segurança na inserção dos dados. Afinal de contas, uma vez que está no blockchain, já era, né? Pode até ter uma hash para Ele corrigir, mas corrigir, emendar, o mas histórico está lá. tá lá. Né? E a gente quer que as empresas se sintam muito amparadas na hora de fazer esse disclosure dos dados. Depois a gente tem o momento de ok, estamos seguros, essa é a informação que a gente quer contar para a sociedade, a gente ajuda as empresas a publicarem o resultado desse Be Impact Assessment, claro que o resultado que elas achem pertinente, né, coisas que não são confidenciais, etc. E aí a empresa, ela mesma é capacitada para poder fazer a inserção desse material no contrato inteligente. A nossa equipe cria um contrato inteligente para reporte desses dados, mas é a própria empresa que dá o ok, por assim dizer, né, para essa informação, deixar de ser uma informação arquivo morto para ser uma informação que realmente esteja na blockchain. E a forma como a gente faz isso é através da plataforma, né? Então, tem uma área privada, onde a gente faz essa gestão
das mentorias, né, do processo de vai e volta dos dados, porque assim, é um processo não linear, a gente tem muito pouca cultura de dados nas empresas em geral, né, não só nas empresas brasileiras, mas a nível global. Então a gente tem que ser um processo, né, não vamos sair assim, ter expectativas irrealistas. Vai ajudando a construir isso. Uma vez que temos um bloco pronto para ir para a rua, pronto para colocar na blockchain, as empresas são capacitadas para fazer essa inserção, e uma vez que esse registro é feito, ele é visualizado através de uma página pública, né? Então, o cam.app barra nome da empresa, e nesse nome da empresa, as pessoas vão poder visualizar um conjunto de dados prioritários, não vão ter acesso ao contrato inteligente com todos os dados, mas elas vão ter um acesso aos dados prioritários dentro do que a gente considera, assim, realmente os indicadores de que uma empresa é séria na hora de fazer ESG, né? Porque, cara, esse é um dos poucos casos no qual a mudança de dados não necessariamente nos ajuda nos objetivos que a gente quer atingir, né? Você me desculpa, mas dizer que comunicação interna é tão importante quanto compensação de carbono ou práticas antidiscriminação, não é. Mas às vezes você olha lá aquelas tabelas gigantescas, e às vezes até a gente que é especialista não sabe dizer, sabe? Se bater o olho num monte de dados desse e dizer, não, essa empresa é séria, ou então dizer, não, essa empresa precisa melhorar, leva um tempão, uma análise. E que nesse mundo onde a gente tem uma baixa attention span, né? As pessoas acabam não analisando, então fica uma discussão uma briga de narrativas, não uma briga de dados. Aqui, a gente tem um conjunto de 4 conjuntos de indicadores, né, ambiental, social, governança e regenerativo, que vão ressaltar, puxar do BIA, puxar do questionário, uma forma de visualizar esses dados, né, uma forma viva, ou seja, não é alimentado manualmente, né, ele vem diretamente dos dados reportados, para mostrar o que na prática está sendo feito. Sabe? Qual que é a porcentagem de pessoas pretas trabalhando nessa empresa? Qual que é a porcentagem de materiais regenerativos utilizados? Né? Quais são utilizados também, o que se representa do total? Como é que a empresa faz gestão de impactos ambientais? Essas respostas que a gente precisa para tanto os investidores decidirem em termos de qual é o que está mais relacionado ao portfólio de emprego dele, tanto quanto assim, um perfil de investimento ESG, né, com bases concretas, quanto para o consumidor de prateleira mesmo, né, ou o consumidor B2B. Muitas vezes as empresas contam com os seus fornecedores para ajudar elas a construir validade ESG, né? Dizer assim, não só sou correto, mas eu contrato empresas que representam isso que a gente acredita também. E aí, para isso, para as empresas fazerem isso com segurança e depois não ter uma crise de reputação porque foi encontrado, né, algum problema na cadeia produtiva dessas empresas, você precisa ter uma segurança com relação a essas práticas ESG. A blockchain é uma ferramenta para isso, né? E aí, a gente também oferece para as empresas formas de melhorar esses indicadores através da nossa metodologia do ESG da Colonial, sabe? Resolvi abrir o código mesmo. Então, os templates que eu desenvolvi e que eu uso, tanto para fazer coisas do beabá do ESG, análise de materialidade, planejamento estratégico, budget, etc., até as coisas que só nosso Terraform faz, porque estão dentro do nosso método, como, por exemplo, procedimentos, a gente tem uma checklist reversa para greenwashing, sabe? Ao invés de, poxa, eu vou esperar para ver a reação da comunidade científica e acadêmica para saber se essa minha estratégia aqui de gestão de impactos ambientais está bacana, a pessoa possa ver assim, tipo, poxa, deixa eu ver se algum desses erros clássicos eu estou cometendo. Da mesma forma, uma checklist anti-tokenismo social. Acho que estou arrasando na promoção da diversidade, mas estou mesmo arrasando? Vamos lá. Antes que alguém venha com um expose dizendo, você não está arrasando, na verdade você está sendo violento nesse ponto aqui. Sabe? Coisas que, em geral, dependem dessa consultoria manual, né? Que muitos profissionais disponibilizam, mas que no processo de transformação das empresas, a gente sabe que é muito delicado para o gestor de sustentabilidade ou para o líder de recursos humanos estar totalmente dependente dessa expertise externa, né? Você chega para o seu gestor, tipo, estou começando no trabalho agora e eu preciso de um budget de consultoria de R$600 mil para o primeiro ciclo. Entendeu?
Nem todas as empresas vão achar isso viável, mesmo que saibam da necessidade, e muitas vezes não há outra forma de fazer com segurança, senão com esse investimento, né, considerável no capital intelectual. A gente quer descentralizar isso, né, compartilhar a nossa forma de fazer ESG, que não é a única e não é perfeita, mas que tem muitas forças relevantes, foi reconhecida já pelos seus resultados, né, por lugares como Forbes, Exame, vários prêmios, valor econômico. Então, a gente tem feito dessa forma e tem funcionado para os nossos clientes, e a gente quer agora popularizar isso para fortalecer as pessoas que estão trabalhando com a ESG no dia a dia das suas empresas, né? Tanto através de jornadas de aprendizado, quanto de templates mesmo, porque tinha muita coisa que, quando eu comecei a trabalhar no setor de impacto social, eu que venho de uma carreira mais acadêmica, né? Na hora que alguém disse assim, faz aí um orçamento público para mim. Eu fiquei com muito medo, entendeu? Eu fiquei com muito medo de errar nisso, país, por improbidade administrativa, porque quando você não tem treinamento para fazer as coisas, né, você não sabe nem a carinha daquele documento. Eu fui correr atrás, fui, né, atrás de mentores, e deu certo. Mas eu sei também que é um risco, e que nenhum risco, e que às vezes ele é tão latente que as empresas preferem não correr. Elas vão ficar aqui no nosso core business mesmo, né? Vamos ter uma compliance bacana, mas o impacto é um negócio tão complexo que eu não sei se a gente tem as ferramentas. A gente vai dar as ferramentas, literalmente, um template, passo a passo, sabe? Para que você construa isso, tenha segurança jurídica, tenha segurança técnica, e que as empresas possam ter usado essa criatividade de seus times, né? Porque os times de sustentabilidade e os times de recursos humanos têm muito para oferecer também. Então, a gente oferece uma solução que ela é 3 em 1, né? Desde do reporte até a parte blockchain, construção de capacidade de cripto e formação continuada em ESG da Colonial, porque eu acho que eu quero agora só ser chamada a fazer consultoria quando for uma coisa muito cabeluda para resolver ou um projeto muito inovador, sabe? Queremos fazer um negócio que está completamente fora do nosso radar de materialidade, porque a gente quer. E isso é ótimo, né? Porque quando as empresas resolvem dar esses saltos é quando as grandes inovações viram benchmark. A exemplo do mercado do Bitcoin com a população indígena, por exemplo. E aí, nisso sim, vamos lá operar essas situações de alta complexidade. Mas eu acredito que a SG decolonial é uma tecnologia social, e como tecnologia social ela pode ser ensinada. Né? E como tecnologia, fazer esse match, sabe? Entre Aham. tecnologia low-tech e tecnologia high-tech é muito benéfico para todos os lados. Eu queria também perguntar para você, porque você falou muito de como funciona a plataforma, né? Que as pessoas fazem, colocam as informações lá. Existe alguma forma de validação dessas informações que as empresas estão colocando? Ou como funciona isso? Quem garante que aquilo que eu estou contando é verdadeiro? Né? E acho que é uma das coisas muito importantes que tem se falado, não só na área de sustentabilidade e geração, mas também na área de blockchain, de DeFi, né, que é a parte de mensuração, reportação e validação, né, e acho que faz parte disso, né, então como é que você faz essa parte de validação, né, porque você tem, ou de mensuração, não sei. Sim, a nossa solução, ela parte, assim, ela é forte no M, no R, e ela dá indícios para o V, mas ela quer fazer o V de forma colaborativa também. Então, o que a gente já tem dentro da plataforma? A gente vai ter a parte autodeclaratória, né, que como usando a metodologia do sistema B, até como uma forma de encontrar o mercado no meio do caminho, sabe? Porque a gente poderia juntar, né, nossa comunidade, vamos inventar uma métrica aqui do zero, mas a gente precisa de adesão nisso também. Então, a gente encontra uma métrica que já é respeitada, que é utilizada no mundo inteiro como ponto de partida. E aí a gente adiciona algumas questões que ajudam como se fosse um proxy, né, para calibrar a plausibilidade daquelas respostas. Então, por exemplo, a gente vai ter lá perguntas sobre certificações, né? Se a empresa está lá dizendo que ela é sustentável e tudo, quais são as certificações dos produtos que ela oferece e quais são as certificações, essas sim, auditadas, que ela consegue declarar que tem dentro da blockchain, né? Se ela diz que ela tem sim investimentos sociais em organizações não governamentais e projetos, quanto e quais para esse ano fiscal? Sabe? Porque aí, né, se disser, estou botando 10 mil e for R$ 10, a organização que está citada vai bater lá na porta e dizer, então. Ou então ela vai para a mídia
disputar. E a gente vai fazer também esse um processo de educação corporativa, das empresas compreenderem os riscos, né, de não ter esse engajamento com os stakeholders, de não ter esse jogo, que eu não digo nem que é limpo, essa clareza entre as coisas que estão sendo acordadas. Muitas vezes a pessoa fica tomando decisões ESG dentro da Torre de Mármore, né, da Torre de Marfim, como dizem os intelectuais, e o povo que aplauda, e a gente, entendeu? Nossa, que legal, vocês são muito beneficiários, vocês, né, lembrar da gente, mas o mundo não funciona assim, também essa é uma lógica colonial também. Essa cultura de nós vamos combinar, nós vamos fazer uma colaboração aqui, e a gente vai combinar inclusive as mensagens de vocês, com vocês, né, e a forma como essa transparência vai ser feita, ela cria uma segurança principalmente para a empresa, né, porque quando você tem corresponsabilização e negociações prévias, você reduz a chance de que depois exista uma contestação grave, certo? Então, tem essa parte do disclosure e também tem a parte do disclosure dos projetos para dentro do CNPJ, certo? Então, o que está sendo feito, por exemplo, para os trabalhadores, nome do projeto, descrição do projeto. Agora, como a gente está nesse processo de transição, ele muito depende do texto, né? A gente tem coisas que não são mensuradas em número, mesmo dentro da própria métrica da BIA. Mas a gente vai resgatar a metodologia ancestral da palavra, sabe? De se entender que antigamente, né, palavra tinha valor e com a blockchain, a palavra tem que ter valor, senão os resultados são muito sérios, né? As consequências são muito sérias, para o bem e para o mal. E aí a gente vai criando esses proxies do dia a dia, de acionar as redes, e para além disso, é uma plataforma open source, né? Então a gente quer que, da mesma forma, usando esse exemplo da Regenerate Network, usando esse exemplo dos protocolos de DeFi, os protocolos de DeFi, que as núcleos vivos da sociedade civil, as organizações que trabalham com accountability, com advocacy, com DeFi, com dados, sabe, que tem iniciativas de rastreabilidade, elas consigam plugar no nosso sistema. E a gente tem, inclusive, estratégias de visualização disso na própria plataforma, certo? Que aí não é só, confia, a Yara, o Fausto e a Onília, entendeu? As empresas deles, mas é o poder da sociedade civil, é o poder dos movimentos sociais, né? Essa possibilidade de contribuir e de melhorar algo que é bem público, né? Que é tão bacana no blockchain, e também de criar esse precedente, né? Uma vez que os dados estão lá, a gente pode fazer hackathons em cima disso, a gente pode fazer competições, a gente tem um incentivo de mercado para que as empresas vão qualificando, que é justamente isso, né? Tá, aqui o custo de oportunidade aumenta para o falseamento das informações, mas ele não equaliza com a verdade. O que a gente pode agregar para poder fazer com que o nosso SG seja percebido como ainda mais sério? E é isso, valorizar o passe um pouco das das próprias organizações que também trabalham com impacto, sabe? A ideia da gente não é substituir o ecossistema de impacto, mas que valorizar essas contratações, né? Para dar incentivo para as pessoas terem, tipo, eu tenho um sistema de rastreabilidade aqui. Podemos inserir esse dado na blockchain? Podemos. E a gente faz parceria com as organizações para que a gente valorize as soluções que estão aí, né? E não monopolize o mercado. Mas também que a gente não fique batendo palma para maluco dançar, sabe? Que a gente realmente dê valorização e tenha fit com as soluções que estão ali, que são sérias, que são de pesquisadores, são de ativistas, de pessoas que são comprometidas com essa agenda regenerativa e que muitas vezes, por virem desses DNAs, né, mais sonháticos, vamos dizer assim, encontram dificuldade de viabilizar seus projetos de negócio no mercado, né? Onde, às vezes, iniciativas que são menos, vamos dizer assim, robustas do ponto de vista técnico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista regenerativo, muitas vezes conseguem fazer um barulho maior do que essas outras que foram, né, incubadas e cuidadas e nutridas com tanto carinho pelas comunidades. Dessa outra forma, a gente consegue ter uma estratégia, né, de estamos fazendo parcerias, inclusive isso é um convite para organizações, né, para movimentos, para o movimento ReFi como um todo, que a gente está identificando esses alinhamentos, né, onde é que a gente consegue criar vasos comunicantes entre as nossas tecnologias para que elas se retroalimentem, e que aonde a gente não chega, vocês cheguem, onde vocês não chegam, a gente chega. Né? Tudo isso com uma avenida simples para o impacto, porque, cara, se a gente esperar que simplesmente
a absorção de críticas vá promover, né, o impacto social, a gente não vai sair do lugar. As empresas têm que ter uma solução ali mastigadinha, e é isso que a gente está tentando fazer através da. Ótimo, ótimo. Então, eu já percebi que vocês estão abertos a trabalhar com outras empresas, outros projetos que já estão fazendo acontecer em diferentes áreas, né? Então, mas assim, só para entender também, eu entender, o pessoal que está ouvindo entender, quando o uso da blockchain para vocês, ele é um uso para transparência, né? Registro de dados, né? Ou vocês também têm outros tipos de uso nesse momento para blockchain que vocês têm usado nessa área? Nesse momento é de transparência, porque é uma Tá. ferramenta de onboarding, Uhum. sabe? A gente tem uma comunidade ReFi super avançada, né? Com SolarPunk, LunarPunk e tudo. E essas pessoas que estão ativas no Givers, que sabe, que vão para os encontrinhos de ReFi, elas têm um monte de ferramentas para mostrar o seu impacto nos mínimos detalhes. Isso é Uhum. sensacional. Né? Mas hoje a gente tem um contraste, né? Tem todo mundo que mostra assim, vamos até o DNA da plantinha. E a gente tem empresas que, sabe, publicam PDF. A gente quer chegar no meio do caminho, né? Sim. Para gradualmente irmos construindo uma cultura Web3 no Brasil. Porque na prática, Rica, quando a gente faz assessoria ESG, pode ter a jornada gamificada mais linda do mundo. Você, no final das contas, vai precisar de um documento de papel, documento Word, sabe? Que vai passar pelo CEO e não Sim. sei o quê, e passar pelo compliance. E se a gente não tem essa forma de traduzir esse nosso impacto para esse ambiente também, a gente perde muitas possibilidades de colaboração, né? Então, a gente está, inclusive, criando formas de aumentar essa resiliência cripto do Brasil, dos países do sul global, dos países do norte global, que interessam com o impacto socioambiental, né? Dizer, Uhum. ó, você não vai ter que, do nada, não mensuro nada e, de repente, vou ter que mensurar tudo. Vamos começar aqui, esse é o mínimo aceitável. E depois a gente vai construindo, e vai valorizando as outras soluções, sabe? Eu quero ter, assim, fit com as métricas que a gente considera que são avançadas. Estamos conversando já com empresas que fazem rastreabilidade, com outros parâmetros, né? Georreferenciado e tudo, para a gente ter essas ofertas também, mas que seja, assim, uma coisa conveniente para as empresas. Sabe? Ótimo. Tipo, ó, tá aqui um cardápio de soluções e não é abre a MetaMask, daí fora as 15 Sim. palavras. Porque, Que imagina, a gente já sabe que se for empresas aí desse jeito, não vai. centenárias, empresas que têm décadas, Sim, empresas que têm 5 anos de pessoas não cripto. sim. Sim, 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 Não, sim, não sim. gera adesão, né? Sim, Mas sim, depois sim. as pessoas se empolgam e vão lá. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa especialista em bioeconomia e produtos florestais não madeireiros. Entendeu? Sou Sim, socióloga de tipo, estudos do real. Não tem coisa mais longe da minha de cripto do que essa. E sim. com menos de um ano de atuação, fui para a DevCon, levamos o nosso projeto de popularização da tecnologia Web3 entre os indígenas para o palco principal da Polygon, sabe? Assinamos o contrato com o mercado Bitcoin, assinamos a parceria com a Polygon, fizemos um monte de coisa e eu me alfabetizei, né? Sim. E hoje estou no caminho da proficiência. Então, mostrar para as pessoas que isso é realidade, mas eu tenho falado muito sobre isso, inclusive na comunidade negra, dizendo, né? Tipo, gente, aqui é diferente, entendeu? Aqui tem uma possibilidade de protagonismo real, você não precisa fazer uma mestrado em engenharia, ser, sabe, disso e isso, dá para fazer. Aí o pessoal olha assim para mim, haha. Então, tô vendo que é mais do que um acredita em mim, sabe? Porque essa jornada ela pode ser muito, Uhum. muito solitária, né? E muito assustadora também. A gente fica com Sim. medo de ser hackeado, Sim, sim, o sim, mundo sim, sim. acabar. Sim. Ou seja, a gente vai o quê? Ter uma pedagogia cripto para ir construindo essa massa crítica que a gente consiga rebuscar cada vez mais a tecnologia. Ótimo. Eu fiquei super interessado se você puder falar um pouquinho, pelo menos, pelo seu projeto de Web3 com os indígenas. Eu acho isso super interessante. Eu adoraria saber um pouco mais sobre esse projeto que você levou no palco da Polygon, que você falou. Uhum. Eu adoraria saber um pouco mais, e também o pessoal que está ouvindo também, pra saber o que foi, o que é. Se você conseguir falar rapidinho aqui, que a gente já está, né, rolando o tempo, estourando o tempo. Eu sou do norte, o povo do norte fala pra caramba. A gente tem o dom da Tudo fala, então. é ótimo. A gente tá aqui pra isso, pra ouvir as pessoas, ouvir histórias. Assim, eu tô adorando. Continue, por favor. Que bom, que bom.
Inclusive, essa história da DevCon é engraçada, né? Porque uma coisa que eu não esperava, eu esperava assim, um ambiente meio Vale do Silício, né? Cada um na Aham. sua parte. E aí eu chego na NFT Rio e percebo que uma parte o pessoal mais influente do ecossistema, e um dos são os rastas. Aí eu Aham. disse assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Rastas de verdade, né? Cripto-rastas, o Dada Pinto Yuti rasca. lá falando dos É. grilos e da simbologia dos grilos e fazendo música com Rael e os caras, os bichinhos do cripto-rastas, né? Tem uma oportunidade aqui. Criptoparentes, né? Parentes são como os indígenas se chamam entre si. Uhum. Eu disse, cara, tem oportunidade para as nossas comunidades aqui, né? Eu digo nossas que eu não sou indígena, tenho família indígena histórica, mas eu me considero amiga dos indígenas, né? Parceira, vizinha, quero ser uma boa vizinha. E eu tenho esse compromisso de alma, de tipo, onde eu for, e tiver fit, fizer sentido, eu vou enfiar vocês, né? Conforme vocês tenham interesse. E a gente vai, assim, abrindo as portas e segurando as portas para o nosso pessoal passar e abrir a porta para outros e a gente ir popularizando as coisas boas se popularizar. E aí eu cheguei com essa proposta no ambiente Web3, né? E fiquei muito surpresa com a receptividade da galera, porque inclusive no primeiro evento de blockchain que a gente foi como empresa de blockchain, né? Eu me assustei porque todo mundo chegava assim, vamos fazer tal projeto? E eu venho de movimentos sociais onde as pessoas falam, vamos fazer tal projeto? E aí a gente, vamos, e aí vamos ver, e aí leva anos, né, não sei o quê. E aí todo mundo chega, vamos fazer tal projeto, eu bora, vamos fazer tal projeto, bora, vamos fazer tal projeto, bora. Quando eu volto do Rio de Janeiro para São Paulo, um monte de reunião, um monte de gente, tipo, já falei com o fulano, não sei o quê, e todo mundo já começou a trabalhar, e eu, meu Deus! É diferente, né? E a gente, essa receptividade teve muito por causa do pessoal do Play for Change, né? Que é uma DAO de impacto do Brasil. E os links que o pessoal do Play for Change tem, e essa comunidade super robusta, né? Com os seus links com a Polygon, com os seus links com a Celo, com os seus links com o ecossistema de ReFi da Colômbia, né? Agradeço inclusive ao Marcelo Silva por ter me conectado com essa galera. E é isso, quando você vê, você tá lá, né? No meio do povo. Mas tudo começa com uma assessoria institucional que a gente fez para o mercado Bitcoin, onde a gente propôs uma forma de olhar para os impactos socioambientais mais arrojada, né? Dizendo assim, poxa, né? E era na época a transição energética da Ethereum, né? Então tinha toda essa coisa, tipo, blockchain é legal, blockchain é bom, mas o mundo está acabando. As calotas polares estão derretendo, Uhum. né? Será que realmente esse é o... E aí ficava aquela coisa, né? Os ambientalistas ficavam muito tipo, pô, a gente... Aí, o mundo acabando e vocês fazendo NFT de macaquinho, tá ligado? Gastando energia pra caramba, você tá brincando na minha cara. E aí vem a Polygon com a Net Zero, né? Vem a Celo e eventualmente a atualização da Ethereum que reduz 96% da pegada Uhum. energética. Isso foi ótimo porque eu pude fazer um mic drop assim cabuloso no meio dos ambientalistas que eu disse, ó, galera aí que trabalha com o uso do solo, galera que trabalha com energia, quem é que pode bater no peito e dizer, ao longo de um ano a minha indústria aqui teve um ganho de energia de 96%? Verdade. Ninguém, né? Ninguém, A gente verdade. pode dizer. É verdade. Não era bacana muito no início, mas a gente, né? A nível global. Então, agora, a solução que atende a rede Swift é a mesma solução que atende a ReFi, né? É a mesma solução que faz as- a internet, Uhum. aliás, a internet das coisas no sentido de proteção de dados das identidades aqui de São Paulo, né? E tudo isso teve um ganho energético. Não foi, a gente convenceu essa empresa aqui vai gastar menos. Eu acho que isso é uma grande, né, valorização para o nosso setor. Mas era antes, né, do merge. E aí ficava aquela situação, né? Tipo, poxa, uma empresa que quer ser ESG, mas como é que a gente sustenta isso? Então a gente liderou uma série de frentes junto à área ESG do mercado Bitcoin. Uma delas era estratégia de descarbonização e de compensação de carbonos a nível de cadeia, né? Porque a cadeia produtiva GHG, escopos 1, 2 e 3 no meio cripto é complicado por causa da descentralização. Né? Então, como é que Uhum. você cria um algoritmo que realmente ele seja plausível e não seja tipo, a gente está compensando aqui o que a gente usa de luz no escritório, porque a gente sabe que isso não é o equivalente a realmente o gasto energético, né? Então, teve essa parte da compliance, da mitigação, e teve uma parte que eu propus também, que o mercado Bitcoin foi muito corajoso de aceitar, que foi, tipo, gente, tem a população que é mais eficiente na proteção das florestas do Brasil, na regeneração, que literalmente está na mira da bala por causa disso. Muitas vezes
né, há um índice de mortalidade enorme, diretos e Uhum. indiretos, são os indígenas, entendeu? Não tem um monte de estudos comparando, não tem comparação. E, ao mesmo tempo, é uma de uma sensibilidade humana maior, né? Porque você não vai ficar só olhando para as árvores, mas tem uma preocupação com as pessoas que estão morando ali embaixo e que, né, é muito bacana a gente defender meio ambiente no ambiente dos outros, né? E se fosse dentro da nossa casa, com grileiros, com pistoleiros, sem acesso ao hospital, sem acesso à escola, sem acesso à oportunidade de trabalho, tendo a sua cultura de... Será que a gente ia aguentar esse tranco? Né? Então, ao invés de a gente ficar encontrando intermediário, por que a gente não dialoga com esse pessoal em primeira pessoa? Né? E aí a gente começou essa aproximação começou com o Povo Paitessuruí, né? Do meu movimento socioambiental, eu tenho essa aproximação com o cacique geral do Povo Paitessuruí, que são 30 aldeias e um cacique geral eleito democraticamente, eles usam inclusive urnas eletrônicas, porque eles são desses, entendeu? Muito avançados. Não tô gostando, isso é É, ótimo. e é interessante que o clã tradicional ele foi eleito democraticamente, então tem a tradição e a modernidade juntos, né? Então, sob a liderança do cacique Almensuruí, a gente propôs uma forma de arrecadar recursos para eles que fosse mais livre, né, através de uma coleção de NFT, porque hoje em dia a gente tem o problema das referências, né, dos editais. Então, assim, você que se vira para encaixar a sua necessidade no edital que aparecer, né? E aí os editais vão pensar nas coisas bonitas, né? De proteção da floresta, regeneração, mas para as comunidades indígenas que estão lá tendo que gerir um território, às vezes do tamanho de municípios inteiros, os caras também precisam de um carro, entendeu? Porque senão eles andando em volta do território deles, que deveria, né, idealmente ser feito pelo Estado, mas que eles têm essa proatividade, mesmo se, enfim, né, podendo topar com invasores, é uma atividade super perigosa, ajuda essas pessoas a poderem ter um veículo e não passarem meses Uhum. caminhando em volta do território. Onde é que você vai achar um edital para carros para monitoramento, né? Ou então para conserto de carro no desgaste da estrada, né? Ou então para viagem para a gente defender nossos direitos na não protesto X. Não tem, né? Então a gente fez esse pacto de confiança, assim, esse acordo de confiança, na verdade, em que teria um compartilhamento dos resultados disso, mas que a gente ficaria mais livre para entender o que a comunidade realmente precisa, né? E não o que a gente acha que eles precisam, o que sabe, pegar bem no projeto necessariamente. E aí a gente fez isso através de uma coleção de NFTs que foi a primeira entrada para essa aproximação, né? Povos indígenas e blockchain. E aí nessa coleção de NFTs a gente teve artistas NFTs famosos como a Paula Klein, mas também teve artistas famosos indígenas que estrearam no meio digital, arte digital, através do nosso projeto, como Daniel Sombaniwa, e artistas indígenas famosos também, mas do próprio território que estava sendo beneficiado. Então, aí deu certo, né? A gente conseguiu arrecadar um bom valor para o dia a dia lá do povo Paitessuruí, criou uma relação de proximidade. E aí, a partir disso, a gente começou a explorar o que mais seria possível, né? Inclusive, o grupo 2TM topou fazer uma proposta interessante de ensino de Web3 afirmativo, né? Então, a gente teve um programa de certificação Ethereum, assíncrono, não, síncrono também, quer dizer, à distância, que foram participados por pessoas de 4 povos da Amazônia brasileira: Saquira-Biá, de Cacoal, Rondônia, Paitessuruí, de Cacoal, Rondônia, os Apurinã, de Boca do Acre, e os Punhanaua, de Manso Lima, no Acre. E essas pessoas, elas tiveram a oportunidade de aprender Ethereum, né, com uma metodologia adequada. Isso resultou no primeiro grupo de programadores indígenas certificados em blockchain do Brasil, né? Alguns deles já trabalhando na área, inclusive a primeira contratação de uma mulher indígena na área tech de uma empresa de blockchain do nosso ecossistema aqui latino-americano foi fruto desse processo. Eu não intermediei, não fiquei pedindo emprego para ninguém, né? Mas a Amanda Poianal foi recrutada diretamente pela empresa. Hoje ela é DevOps lá, sabe? E estuda, e tem Starlink na aldeia dela, então ela fica programando da aldeia,
é a coisa mais linda, assim, é sensacional, é sensacional. A mãe solteira, jovem, sabe, vivendo a sua tradição e vivendo a modernidade da forma como ela bem entende. E a gente começou da forma mais ousada, né, que foi do zero ao cripto. Então a gente forneceu os computadores, né, através da parceria com a empresa, mas foi aquela coisa, tinha muita gente que não sabia ligar o computador, que não sabia necessariamente mexer em Linux, né? Como eu também não soube, essa coisa da nossa população florestal tem um acesso mais tardio às tecnologias digitais, né? É uma coisa que todas as nossas comunidades vivem, assim, ninguém nasceu com tablet. É uma coisa que fomos adquirindo, né? Então a gente foi desde esse primeiro contato com a tecnologia, que nem todos tinham, né? Mas alguns precisavam desse apoio bem inicial, outros já tinham mais contato, alguns já operam drone, entendeu? Operavam drone antes, porque é isso, né? As pessoas não entendem que existem as diversas facetas da capacidade, capacidade não, mas do conhecimento prático, né? Em tecnologia dos povos indígenas. Não é todo mundo iniciante, não. Mas a gente pegou essa turma variada, de vários níveis de expertise, e conseguiu certificar. Então a gente deu prova de conceito de que, entendeu? Mais difícil, que é programar. Nem eu programo, eu não sei nem Sim. para onde raio. Os meus alunos escreviam um recadinho para mim no código, eu achava a coisa mais linda. E aí era só o recadinho que eu entendia, sabe? Não sabia nem explicar, porque isso também foi no início da minha jornada Web3, né? Tava estudando. Aí o pessoal dizia assim, mas o que é isso? Aí eu disse, a tecnologia que faz criptomoeda, que faz não sei o que, mas o que? Aí teve um dia que eu falei para uma colega que, inclusive, trabalhou na nossa terra firme, né? Então já era uma aluna que a gente tinha mais proximidade, e eu brincando disse para ela assim, sabe aquele programa antigo de TV, o Fantasma Escritor, que fica uma tela preta e umas coisinhas, tipo aquilo ali, mano. Eu não sei, mas eu tenho certeza que você for pra aula, você vai aprender. E o pessoal confiou e foi, e tem esse conhecimento, né? Então aí arrasando. E aí depois a gente resolveu fazer o mais fácil, que é fazer meetup, fazer coisas introdutórias. E como a gente já tinha feito com uma empresa consolidada, o pessoal da Polygon sentiu confiança, né? O pessoal da Vertical de Impacto da Polygon, na época, de fazer, no meu estado natal, a gente fez 2 cursos de dia inteiro. O segundo, com tradução para a língua indígena majoritária entre os nossos alunos. E aí foi legal que o segundo já veio, assim, ancião, veio criança. E aí a gente tá falando, nossa, o tradutor virou especialista de blockchain no Acre, né? Porque eles... E foi sensacional esses dias, e assim, foi um projeto que a gente está buscando parcerias, inclusive, para dar continuidade, né? A gente teve que ter um interrompimento, então se alguém, né, quiser apoiar, tiver recursos, tiver parcerias, a gente está super aberto. É um projeto que a gente faz em parceria com a Play for Change. Mas esses dias, o pessoal veio, uma das nossas alunas entrou em contato, assim, mandou um áudio lindo para mim, através da nossa equipe de campo, né? E aí ela disse assim, Rauch, guerreira. Rauch é uma saudação, né, do povo Queen. Rauch, guerreira. E aí começou a falar super técnica, em termos de crédito de carbono, que a gente tem uma área aqui particular que nós gostaríamos de fazer. E aí eu propus, a gente pode fazer uma parceria e tudo, e vamos reunir sexta-feira. Olha, entendeu? que ótimo. Foi pouco, mas plantou uma semente Tem e umas a gente está sementes que buscando dá as muito formas fruto. de... E é isso, né? Blockchain é autonomia. Então a gente não Exato. precisa também estar ali agarrado na mão das pessoas para elas fazem sua própria jornada. O Sim. pessoal dos PT Suruí está fazendo aula de investimento em cripto com o pessoal do Play for Change. Eu nem fiquei sabendo depois. Aí o pessoal, você tá nesse projeto aqui. Vocês são parceiros, somos. A gente se reúne semanalmente. Eles são entre os nossos alunos os que mais assistem os conteúdos. E aí já estão falando lá nas reuniões com os policymakers locais, né, os colaboradores de políticas públicas, dizendo, o pessoal não sabia, o pessoal da Secretaria de Agricultura não sabia, teve um relato de um dos alunos, não sabia o que era blockchain, e aí eu falei lá o que era blockchain, e o pessoal fez um metaverso, e aí quando eu fui ver, eu disse, eu conheço esse Adorno, que é um Adorno bem tradicional, né, do povo paitense, assim, cruzado, aí a gente fez com eles têm aqui no metaverso agora, e o negócio saiu do controle, né, da melhor estilo blockchain, do melhor estilo ReFi. Eu acho isso muito massa, porque isso é autonomia, né? A gente está junto quando faz sentido estar junto, mas cada um construir as suas coisas, cada um construir a sua autonomia financeira,
de impacto regenerativo, né? Exato. E assim a gente tem caminhado, tem sido muito bacana. Muito, mesmo. muito legal mesmo. Eu vou deixar os seus contatos também aqui na sua descrição do podcast. Então, para as pessoas que estiverem interessadas em ajudar, participar, dar suporte, enfim, Contratar o Khan também, contratar, né? exato, tudo, não, tudo, Bem, gente, vai, isso mesmo. eu não trabalho com investidores, sabe? Eu sou Tá, do contra. tá bom. Não. Tipo, a gente não trabalha com investidor, a gente trabalha com cliente, Boa. sabe? Tudo que eu fiz na minha empresa até hoje foi com o dinheiro que eu ganhei dos trabalhos que a gente fez com o cliente. E Tá assim a ótimo. gente conseguiu chegar nesse nível, né? Então, quando o pessoal, às vezes, porque o pessoal chega, né? A gente pode investir, aí eu digo, use a plataforma. Exato. Esse é o melhor investimento que você pode fazer. Entendeu? Seja nosso E aí cliente, a é o melhor investimento que você pode fazer, Exato, né? seja nosso cliente. Exato. E aí deixa que a gente absorve o risco, né? Mas vocês vão ter uma proposta de valor bem consolidada, né? No qual... Porque eu sou do Candomblé, né? Eu aprendi na minha comunidade das boas trocas, entendeu? Relação em que a gente só recebe e depois se der certo, a gente resolve, depois se não é saudável, né? No mercado de Exu tem outras barracas, e aí nesse a minha barraca é nesse estilo, né? A gente recebe um investimento financeiro, mas a gente também compartilha algo que seja muito importante para as empresas, e assim nós vamos construindo a nossa prosperidade em conjunto. Exato, que é muito importante. É que eu falei, a gente tá Sim. só junto a gente consegue avançar, eu acho, né? E pra gente fechar, se você tiver um pouquinho mais de tempo, só pra última pergunta que eu vou fazer, porque eu queria muito falar... A bateria tá acabando. Tá. Mas então, faz a rapidinho, pergunta, tá? É porque você tava entre as 50 mulheres, né, consideradas 50 mulheres construindo o futuro da tecnologia blockchain nas Américas. E eu queria saber qual que é o futuro que você vê para blockchain, ou qual que é a sua visão de futuro para blockchain, impacto, impacto decolonial, bom, um futuro de tudo que a gente falou aqui. Qual que é a sua visão, né? Já que você é essa mulher, essa força que está construindo o futuro de blockchain nas Américas, e até perceber um pouquinho da sua visão para a gente fechar aqui com chave de ouro. Depois dessa conversa maravilhosa. Sim. Olha, minha visão é blockchain para tudo, para todos, e que a blockchain seja essa nossa nova forma de fazer crítica social, né? Porque da mesma forma como quem apostou nessa ideia maluca de Bitcoin, né, começou a imprimir seu próprio dinheiro lá atrás, aí as pessoas estão aí riquíssimas, sendo nômades digitais, mesmo pessoas que não vêm de comunidade de riqueza, né? Esse é um timing que talvez a gente tenha perdido enquanto movimento social, né? Que na época tu olhava assim. Mas agora ainda está em tempo, né? Esse é o início de uma tecnologia que é muito versátil, que ela gera prosperidade individual e compartilhada. Então, que a gente faça esses exercícios de... Porque a blockchain é uma caneta, é um instrumento, né? O que a gente vai escrever tem a ver com nossos valores. Que as pessoas tenham essa imaginação de pensar o que dentro da minha comunidade, o que dentro da minha necessidade, o que eu tenho para oferecer para esse instrumento, e façam isso protegidas, amparadas e potencializadas pela tecnologia blockchain. Sim, perfeito. Que ótimo. É isso. Muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Foi uma conversa super interessante. Adorei ouvir todas as histórias e toda a sua jornada tão bonita. E é isso. Muito, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Tamo junto. Pode contar sempre comigo. Vamos divulgar o Planta R. Né? Obrigado. Que essas conversas elas são muito importantes, né? É muito legal quando tem encontrinho. Isso é uma coisa legal do blockchain também. Blockchain é presencial, né? Por incrível que pareça. Mas assim a gente se sente presencial, mesmo estando longe. Sim, Obrigada, Ricardo. Obrigado mesmo.